Gente, mas olha só que delícia. Nós estamos com 1.719 pessoas ao vivo. Que sucesso, né? Como vocês são poderosos. Gratidão por vocês estarem aqui, né? E eu sei que muitas pessoas estão com mais de uma pessoa em casa, né? Assistindo. Olha, muito, muito legal. Subiu, Marisete? Deixa eu ver aqui. Não, não subiu. Não subiu. Gente, a gente treinou, tá? A gente fez isso a um monte. Mas informática, eu já falei para vocês uma vez, né? Parece que o computador tem vida. Quando ele quer, ele vai. Quando não quer, também não vai. É. E aí, foi, Vamos ver se vai. Não. Ah, foi. Pronto. Gente, vocês estão agora com a doutora Andréia. Querida, com você. Bom, é uma responsabilidade muito grande, né? Depois desses gigantes aí, falar alguma coisa, né? Estou aqui, humildemente, depois aí de todo mundo falando, doutor Danilo, da Marisete, do Gerosim, a Vanusa também me apresentando. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita, estou muito emocionada também para esse sentido. Bom, nós vamos falar hoje aqui a respeito de saúde bucal. Por que saúde bucal, né? Só dentista que tem que ver isso? Não, nós todos temos que aprender a como lidar com a nossa saúde sistêmica. E a gente realmente, a nossa saúde começa pela boca. E a gente muitas vezes não dá essa atenção necessária. Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a abordar hoje sobre como é que está a nossa saúde bucal, o que nós podemos fazer e o que a gente pode gerenciar isso e aprimorar com o uso dos óleos essenciais. Essa maravilha da terra, né, gente? Então, vamos lá. Meu nome é Andréa Grou, sou cirurgiã dentista, sou especializada em ortopedia funcional dos maxilares, em ortodontia, em odontologia hospitalar. Bom, e hoje também faço mestrado em patologia investigativa na Faculdade Federal de Medicina de Uberaba. Então, olha só, por que eu estou falando isso, né? Estou falando porque a mente da gente já vai investigando, né? Já vai direcionada a tentar investigar, tentar procurar, tentar entender o funcionamento dos olhos no nosso corpo, como a Marisete falou muito bem aqui agora mesmo, como o doutor Danilo também falou agora mesmo. É super importante para a gente sentir a gente mesmo e saber o que a gente direciona para a nossa saúde, tá bom? Então, vamos lá. Existe na literatura quase mais de 20 mil artigos científicos na maior plataforma de saúde e pesquisa, que é o PubMed. Então, ali são comprovações científicas que isso funciona no nosso organismo, tá? Não tem jeito. A gente começa a entender o quanto isso é profundo e a gente, por ignorância, eu digo por mim mesma, porque quando falaram para mim há um tempo atrás, eu achei que fosse um cheirinho, né, que fosse empírico. E quando foi uns 5 meses atrás, quando mostraram para a gente, eu vi que isso não é empírico, isso é real, isso funciona, né, e como funciona bem, né, os óleos essenciais no nosso organismo. Mas vamos lá. Por que a saúde da gente começa pela boca? E o que você pode fazer em prol de si mesmo, tá bom? A boca da gente é a porta de entrada para tudo. Para o nosso alimento, para a nossa respiração também, porque tem gente que respira pela boca. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. E como é que a gente pode gerenciar essa saúde bucal? Porque a boca, a gente engole tudo. Tudo que tem na boca, se é sujeira, se é coisa boa, se é coisa limpa, a gente engole e passa por nossos órgãos também. Vamos chegar lá. Vamos lá. Essa aqui é a razão da minha história, da minha dedicação em tudo que eu faço, na minha profissão. Sou cirurgiã dentista há vai fazer 25 anos. E esse aqui é meu esposo, o Eider, e nossos dois filhos. A maior importância da nossa vida com relação ao que o seu Danilo falou, o doutor Danilo falou agora mesmo, a respeito da genética da gente. Minha filha tem 16 anos, mas nosso menino tem 6, que é o André Luiz, e na gestação dele eu descobri que eu estava com câncer.
né? Então, eu passei a gestação dele também fazendo quimioterapia. E depois também, quando ele nasceu com uma deficiência de imunidade muito grande. Então, durante 6 anos, ele vai fazer 7 agora em janeiro, durante mais de 6 anos, nós vivemos um terror, porque você todo pai sabe como é que é, quando o filho fica doente. E ele desceu com deficiência de imunidade, a gente levava ele no médico toda semana. Era antibiótico, anti-inflamatório, antibiótico, antigripal, não tinha pausa, né? E o que acontece? Ele cresceu, mas ele cresceu mais raquítico, mais minhonzinho, né? Como se diz. Mas, graças a Deus, hoje, desde quando a gente começou a iniciar no projeto do Terra, direitinho, aprendendo como usa, usando o difusor em casa à noite, durante o dia, usando os olhos nos pezinhos, na nuca, na barriguinha dele, conforme orientado, a gente não teve mais que comprar nenhum remédio para dor ou para inflamação, para nada, nem para gripe. Pneumonia, então, não teve nunca mais, graças a Deus. Meu esposo também trabalha nessa área, não é cirurgião dentista, ele trabalha com marketing, trabalha com doTERRA, né? Isso para mim é fantástico, porque um ajuda o outro. E vamos embora. Nosso corpo, ele tem 70% de água. E por que eu coloquei essa pesquisa do Isamoto? É um japonês que fez uma pesquisa a respeito da molécula da água. Por que é tão importante isso? Eu estou querendo mostrar o quê? Que essas fotos de cristais dessas moléculas, eles foram submetidos a cada sentimento de amor, de obrigado, de apoio, de ódio, de palavra de insulto, de coisas ruins e músicas clássicas e músicas de rock. Então, o que acontece? Ele foi fotografando essas moléculas e foi mostrando quanto fica dentro da gente essas vibrações de carinho, de equilíbrio e de desequilíbrio, né? Então, por que acontece isso? Quando a gente se dá amor, quando a gente se diz obrigado e seja grato pelo que a gente tem, se a gente utiliza óleos essenciais com altíssima vibração, que são os óleos do Terra, a gente faz um equilíbrio emocional e orgânico, e essas moléculas do nosso corpo ficam dessa maneira aqui, ó, com esses cristais de como se fosse de amor, de obrigado, de apoio, e mostra que com o nosso corpo fica em equilíbrio. Quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, estressado, como é que fica a gente por dentro? A sensação não é que está tudo tremendo? Por que treme? Porque o nosso corpo é 70% de água. Então, como 70% de água vai estar desequilibrada, as moléculas entram em desequilíbrio. E os óleos essenciais do Terra fazem isso. Eles equilibram as nossas moléculas celulares. Olha que bacana, onde pode chegar, né? E aonde chega, né? Essa fase de equilíbrio emocional, equilíbrio físico, e o que a gente pode fazer também na parte sistêmica, porque se faz isso na molécula, gente, não é só no sangue, é na molécula dos órgãos também. Então, todos os órgãos passam a ter um equilíbrio, né? Isso aqui está todo mundo na internet, tá, gente? Está no Google, então é só buscar lá. É muito interessante essa pesquisa. E aqui tem alguns detalhes, olha. No nosso sangue, 81% é água, né? Então, olha só por que nosso corpo vibra através, quando nós estamos com sentimentos ruins. Quando a gente ouve uma música mais agitada, aquele pancadão, olha só. Olha como fica nosso sangue, ele fica agitado. Não tem como nosso cérebro, 75% de água, a gente não consegue ficar em equilíbrio ouvindo um pancadão. Nada contra quem gosta, hein, gente? Estou só mostrando a questão científica, tá bom? Com relação à epigenética, o Dr. Danilo explicou muito bem, e eu quero só dar uma passadinha, porque é o seguinte, a genética da gente, a gente tem uma genética, mas não quer dizer que nós vamos... por que nosso pai teve diabetes, nossa mãe teve diabetes, a gente teve... Não. Por que eu tive câncer, minha filha vai ter? Não é assim. Não tem nada traçado. Nós podemos fazer a nossa saúde física e emocional. De que maneira? Usando hábitos saudáveis,
diminuir a quantidade de lixo emocional e lixo físico que a gente traz para a gente. Como assim, Andréia? Sim, é mudar nosso pensamento, mudar nosso sentimento, melhorar, né? Não é mudar, melhorar nosso pensamento, o sentimento que a gente ingere. E também a nossa qualidade de vida, aumentando a nossa atividade física e também ajudando na ingestão e na inalação de tópicos, de coisas que possam nos agregar, ajudando o equilíbrio nosso físico, que são os óleos essenciais, tá? Aliás, óleo essencial, para mim, hoje, eu não fico sem. Como cirurgiã dentista, a gente fica em uma posição bem desagradável. Para quem é dentista aqui na página, gente, quem está aqui na live e é dentista, é difícil, viu? A posição é muito, muito complicada de trabalhar. Então, muitas vezes, eu chegava em casa, mesmo tomando anti-inflamatório, porque eu tinha que tomar, porque eu tinha muitas dores, eu tenho muito problema de coluna, aí depois de tanto anti-inflamatório veio o problema de gastrite, de úlcera, de ato, e por aí vai. E o que acontece? Qual não foi a minha surpresa? Quando eu comecei a usar os óleos essenciais e eu fui desmamando o anti-inflamatório, foi melhorando minha qualidade do estômago, não tenho mais refluxo, não tenho mais azia, por causa dos enguetes, por causa de todos os óleos, né? Que vamos falar um pouquinho mais à frente, tá, gente? Mas, assim, qualidade de vida, né? Eu estava a ponto de desistir da minha profissão. E hoje eu consigo chegar em casa cansada, muitas vezes cansada, mas não deitava e chorava de dor. Hoje não tenho mais isso. Isso, para mim, é fantástico. Então, assim, a gente pode mostrar, ensinar para os nossos filhos como aprender a se cuidar e não ter essa carga genética tão pesada que a gente leva para eles. Né? Porque eles não necessariamente vão ter esse problema físico que nós tivemos. Os óleos possuem princípios ativos, que são anti-inflamatórios, antissépticos, cicatrizantes, relaxantes e tonificantes para o nosso organismo. E ainda vão cuidar da nossa pele, hidratando, cicatrizando, tonificando e ainda regenerando os tecidos celulares. Muita gente fala assim, além de antioxidante, né, que é anti-envelhecimento, mas muita gente vai falar assim, Andréia, já tô velha, não tô nem aí não, que minha pele tá mais caidinha, com rugas. Gente, antioxidante não é só para a pele, é para os nossos órgãos também, para nossas células, elas também envelhecem, elas também elas começam a perder função. E o que acontece? Esses óleos, eles ajudam na regeneração dessas células e desses tecidos. E também, por consequência, dos órgãos. Então, olha que bacana. Você passa a usar óleo essencial, que é 100% natural, sem efeito colateral, sem contraindicação. E aí, não estou falando para ninguém ficar sem tratamento médico. Não, ninguém está falando isso. A gente está falando, eu estou orientando a que a gente pode agregar em nossas vidas, o óleo essencial que vai nos tratar emocionalmente, mentalmente, para que nós tenhamos equilíbrio emocional e físico para nossos órgãos se restabelecerem, ok? É como se fosse assim, ó, cada célula do nosso corpo, ela é fabricada para determinada coisa, né? A célula para imunidade, a célula para comer as células ruins, tudo isso funciona. Às vezes, devido ao nosso lixo tóxico, a nossa vida sedentária, o que acontece? Essas células, elas vão ficando mais lentas. E o que acontece com o óleo essencial? Ele vai lá, bate na bundinha da célula e fala, vamos lá, minha filha, acorda para você fazer o que tem que fazer. Isso também é uma função do óleo essencial, tá bom? A saúde começa, sim, pela boca. E sabendo-se disso, o que você pode fazer a respeito? Então, vamos lá. Qualquer dúvida depois, a gente bate um papo, tá bem? Infecções dentárias. O que um dente, o que uma má saúde bucal pode causar no nosso organismo? Isso é comprovado cientificamente, já foi, assim, vastamente estudado. Então, assim, ó, todo dente, esse aqui tem uma forma de um dente, tá? Um dente tem uma cárie, e essa cárie atinge o nervo do dente,
que é esse vermelhinho que está dentro do dente do molar, que não é maiorzinho, tem específico. E aí tem, ó, logo embaixo da raiz tem uma infecção. Gente, isso aí é pulso. Isso aí é pulso. E do outro lado, ó, tem uma irrigação sanguínea. O nervo é um nervo vivo. É como se fosse um nervo de qualquer lugar do corpo. Né? Então, ele está ali, o dente é vivo, é um órgão. E o que nós estamos... Será que nós cuidamos desses órgãos pequenos, mas são órgãos? E o que nós fazemos com eles? Nós cuidamos dele? A gente faz o quê? A gente cuida, a gente trata. Então, vamos lá. A cárie é uma doença bacteriana. E aí, o que acontece? A gente, muitas vezes, não vai no dentista, não trata, não cuida. E então, não é, nem sempre é também levada essas informações para a população em geral. Então, assim, a gente vai no dentista quando dói, né? Quando dói, já tá grande, gente. A cárie já tá grande, o dente já tá destruído, já tem uma infecção. Então, assim, tudo que a gente pode fazer é prevenir. Olha só que bacana. Vai lá, trata o que tem que tratar e depois a gente começa a prevenir. Se essa infecção, esse pulso que está aqui, ele vai na corrente sanguínea, tá vendo? Esse vaso aqui embaixo no desenho, ó, é um vaso sanguíneo. Então, esse pulso em contato com esse vaso sanguíneo leva, é um abscesso, vai e leva para outros órgãos, porque cai na corrente sanguínea essas bactérias, né? E gerando o quê? Endocardite bacteriana, infarto, depois eu falo de ateroma. No cérebro também, já tem muitos achados que também prejudica e potencializa a ação do Alzheimer, né? Do Parkinson, também prejudica as infecções dentárias, diabetes, né? O diabético também tem função na boca, né? Então, assim, todo problema que é sistêmico hoje pode ter sido formado como esse índice na boca. E pode também, se não tratar a boca, potencializar o problema de saúde que ele tem. Então, na face como assim, ó? Por que eu coloquei face? Ossos da face, porque olha só, há pouco tempo atrás teve um caso na mídia que teve uma mulher que teve uma infecção e foi para UTI, passou muito mal, entrou em coma. E por quê? Porque a infecção dentária dela entrou no seio maxilar e fez uma infecção grave na face. Isso aí, ela precisou, a gente tem como que deu septicemia. O que é septicemia? É quando dá infecção generalizada. E isso começou do dente, tá? Então, diabetes, abscessos cerebrais, tá? Também tem tá ali ligadinho. Pode induzir em partos prematuros, tá? As bactérias da boca. Em pneumonias, gente, pneumonia. Por que eu falei lá no começo que eu fiz odontologia hospitalar? Eu fiz essa especialização lá no Hospital de Amor, em Barretos, que é um hospital especializado em câncer. Então, a gente trabalhava lá na UTI. E lá na UTI tem muitos casos, a gente viu, aprendi ali, né, a lidar com isso. Casos, o quanto é necessário um dentista, ou então alguém que saiba como usar, como tratar, como cuidar da boca, da saúde bucal, para que evitar uma pneumonia. Né? Então, assim, por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a infecção da boca, as bactérias que estão na boca, a gente engole e vai para onde? Pulmão. É bactéria, é vírus, é fungo que a gente tem na boca, tá? Mais para frente a gente vai destrinchar isso aí também. Então, por que não é tão importante isso? Porque todos nós somos seres vivos, todo mundo quer ter um bom atendimento, a gente precisa, todo mundo, de ter saúde, ter uma qualidade de vida, ter dignidade. Eu falo que é dignidade, para a gente saber cuidar da gente mesmo. E também cuidar dos nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares. Tem um estudo recentíssimo agora a respeito dos ateromas. O que é ateroma, né? Ateroma são as placas de gordura que ficam coladas no vaso sanguíneo. Então, diminui o fluxo sanguíneo. E aí que também, dentro desses ateromas, existem os lipídios incomuns que estão associados a esses ateromas que são encontrados na boca. Olha só. Então, ou seja, a nossa boca saudável também dificulta o aparecimento de ateromas. Ou seja, ajuda, se a gente tem uma saúde boa na boca, e hábitos bons também, lógico, a gente também ajuda a que tenha mais fluidez no nosso sangue dentro das nossas veias.
diminuindo o risco de infarto, diminuindo o risco de aneurismas, tá? Isso é super importante. Isso é sistêmico. Não adianta, não tem como a gente parar. A gente engole tudo isso. Ai, André, mas eu não tenho nada na boca. A gente não sabe, quem tem que saber é o dentista, tá bom? Através desse diagnóstico de bons profissionais é que a gente vai poder conseguir direcionar o melhor tratamento para cada um. Muita gente me pergunta, vou passar para frente, que depois a gente vai falando sobre isso. Esse aqui é um caso, ó, de uma boca completamente, é uma saudável abaixo, e essa totalmente com infecção. Ali a gente tem tártaro, que são essas pedrinhas que ficam encoladas no dente da gente, e essas pedrinhas fazem com que? Esse é um tártaro, onde o tártaro entra, ele come o osso, ele corrói o osso. E o dente, ele é colado, não é colado, ele é aderido ao osso através de fibras. Mas onde o tártaro entra, ele vai corroendo o osso, tá legal? Ele corrói o osso e o dente fica mole, com mobilidade, tá? Então, isso aí tem que ser removido. Quem faz isso, gente, é o dentista. A gente não consegue fazer em casa. O que a gente consegue tratar e ajudar é quando tiver melhorado, removido essa causa, né, de infecção, de inflamação, que é o tártaro, o biofilme, a gente consegue fazer uma adequação desse meio bucal, com óleos essenciais, com enxaguatórios bucais, e a gente vai passar a receitinha mais pra frente, tá? Gengiva sadia, gente, não sangra, tá? Se você passa o fio dental, se você higieniza sua boca, sangra, isso é muito comum no consultório dentário. O paciente chega e fala assim, doutora, eu não passo mais fio dental, porque quando eu passo fio dental, eu machuco, sangra. Gente, gengiva sadia não sangra. Se sangrou, é porque tem coisa lá dentro. Ou seja, ou tem tártaro, ou tem biofilme, que é a placa bacteriana, né? Tem resto de alimento, tem alguma coisa causando essa inflamação ali, tá bom? Nesse dente de baixo, a gente nota em volta da gengiva uma gengiva rosinha, bem clarinha. Nessa região aqui, de 1 milímetro acima do dente, 1,5 milímetro, mais ou menos, não tem irrigação sanguínea. Então, se a gente cortar ali, não sangra. André, mas como é que eu passo fio dental e sangra? Porque quando está inflamado, quando tem algum agente agressor naquela região, o que acontece? Os vasos são estimulados, o cérebro da gente, né, estimula a formação de mais vasos sanguíneos, chegando àquela região para levar as células de defesa, tá? Para poder ajudar a desinflamar aquela região. Por isso que passa fio dental e sangra. Então, como é que eu tenho que fazer, Andréia? Passar mais fio dental, tá? Passa mais o fio dental, remove o que tem lá, mas sangra, deixa sangrar. Sangrou a primeira vez, a segunda sangra menos, a terceira sangra menos, a quarta menos, aí até ficar sadio. E isso também vou utilizando coisas, a pasta dental do OnGuard, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas, primeiro de tudo, a gente tem que remover as causas. Fio dental, direto, não tem como parar. Enxaguatório bucal e escovação dental. Tá? A escovação dental é super importante também. Tem muita gente que escova com força, achando que vai escovar o dente. Gente, não é para desestressar nos dentes, tá? A gente não pode desestressar nos dentes, tá? Tem que usar lavanda, bergamota, balance, tá? Não é para fazer isso, é para escovar bem de levinho, levemente, de preferência onde? Da gengiva para o dente em cima e gengiva para baixo. Gengiva para o dente sempre embaixo e em cima. Isso é super importante, tá? Por que eu tô falando isso? Porque as doenças, gente, podem ser evitáveis. A gente cuidando disso, olha só, cuidou, tratou dessa parte aqui, removeu guna, que é gengivite necrosante, é super grave, essas bolsas periodontais, isso aí é evitável, tá bom? Tanto que aqui embaixo, após um tratamento adequado, tem ali, ó, uma boca saudável, tá bem, gente? Nós temos na boca uma quantidade, assim, milhares de bactérias, fungos e vírus. Por que eu estou falando isso? A gente tem milhares de bactérias, fungos e vírus, e boas e ruins, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um equilíbrio
dessas bactérias boas e ruins. Ah, André, mas a gente vai eliminar todas essas bactérias ruins? Vamos deixar só as boas? Não tem jeito, porque a gente se alimenta, a gente não passa fio dental direito muitas vezes. Então, a gente tem que pensar no quê? No equilíbrio, tá? Equilíbrio de bactérias, fungos. E eu comentei na outra vez, a Vanusa ri até, mas é assim, ó. Gente, a bactéria da boca da gente, esses vírus, esses fungos, eles são transmissíveis. Não é só o Covid, não, tá? As bactérias também, a cárie também é transmissível. Ela fica na saliva, fica na boca da gente e pula também de um dente para o outro. Então, se tem um dente infectado, lembra, é um órgão. Se tem um órgão infectado, ele vai passar para o outro. Por isso que é tão importante a prevenção. Prevenção. Tratar, sim, mas a gente tem que prevenir a doença cárie. A doença gengival, a periodontite, a gengivite, tudo isso tem que ser tratado antes, prevenido, para depois não ter mais, tá? E é engraçado porque, assim, ó, muitas vezes, a gente liga no piloto automático, né? A gente liga no piloto automático, esquece do resto. Quando a gente vai beijar alguém, a gente passa o que a gente tem e pega o do outro também, né? Então, o que acontece? É por isso que é tão importante todo mundo aprender a se cuidar. É assim, o beijo contamina. O beijo passa bactéria e também recebe. Então, por exemplo, se eu tiver uma infecção de um dente cariado na boca, ou de uma infecção que eu mostrei agora mesmo, uma gengivite, uma periodontite, que é uma infecção mais grave, que é parte do osso, o que acontece? Eu passo para o meu parceiro, certo? E ele passa para mim. Então, essa bactéria, lembra do equilíbrio das bactérias bucais? Então, o que acontece? A minha bactéria boa, ó, despenca. E o que acontece com as ruins? Infecta a nossa boca, tá bom? Então, a boca também tem o Covid, a gente tem que se prevenir, e o On Guard é essencial nisso aí. Tanto a pasta dental, que é uma sinergia também de um blend, é um blend de On Guard, e a gente também precisa usar a pasta dental, os óleos essenciais para fazer a nossa imunidade ficar mais alta, diminuir a quantidade de bactérias ruins, para a gente ter esse equilíbrio bucal e a gente diminuir menos bactérias ruins, tá? Porque a gente vai engolir, não tem jeito, tá? Você não vai ficar cuspindo da hora, mesmo porque precisa ter saliva. E a saliva a gente engole e leva para todos os órgãos, como eu disse anteriormente, tá bom? A saúde gengival, o que nós vamos ter que fazer então? Passar fio dental, escovar cada dente, higienizar a língua. Por que língua, Andréia? Eu não consigo, dá ânsia de vômito. Bom, se a gente limpa a casa, eu falo muito com meus pacientes isso. Se a gente limpa uma casa, limpa os móveis, limpa o chão, limpa os móveis, limpa a parede, limpa tudo, mas esquece do chão, a gente limpou a casa? Não. A nossa língua é o assoalho do chão, da nossa boca. É o chão da nossa boca. Então, aqui, ó, aqui tem o exemplo de uma língua branca e uma língua mais avermelhada. Por que isso? Essa língua branca mostra pra gente que ela está completamente cheia de bactérias. E eu, sinceramente, não são bactérias boas. Por que, Andréia? Porque na língua da gente, ela tem milhares de pelinhos, tá? Se você pegar a sua língua, abrir, olhar no espelho e passar a unha, assim, você vai perceber que esses pelinhos, eles mexem. Então, ali dentro fica localizado resto de alimento, fica localizado biofilme, resto de placa bacteriana. Então, aquilo ali prolifera, porque fungo e vírus adoram umidade e quente, e temperatura quente. E a nossa boca é 37 graus, é uma média de 37 graus, tá? Então, é muito quente. Então, o que acontece? A bactéria faz isso, ó, multiplica, triplica ali o tempo todo. E o que nós temos que fazer? Usar a pasta de dente On Guard, gente. Né? Como diz a Vanusa, acabou a pasta, mas a gente pode usar outros artifícios, Vanusa. Então, o que acontece? A pasta dental, ela é de laranja selvagem, ela é de cravo. O cravo é excelente para a saúde bucal, e ela tem cravo, ela tem eucalipto, canela, alecrim, mirra, que é um anti-inflamatório potentíssimo. Ela tem hidroxiapatita de cálcio. O que é isso, Andréia? É uma substância que ajuda a diminuir a formação de biofilme, de placa bacteriana e de tártaro, tá? André, o que é biofilme, o que é placa bacteriana? Você está falando aí, mas ninguém sabe o que é isso. Bom, levantando de manhã, todos os dias, se a gente pegar a unha e passar no dente, não sai aquela massinha branca?
Pois é, aquilo é a placa bacteriana, que é o biofilme, tá? Então, o que acontece? Se a gente não remover completamente aquela placa bacteriana, a gente vai engolindo aquela bactéria ruim, igual eu estava falando antes. E a hidroxiapatita de cálcio que tem na pasta OnGuard, ela vai diminuir a formação de placa bacteriana e também do tártaro. A tártaro é aquelas pedrinhas que eu tinha falado, tá? Então, essa pasta, além de tudo isso, ela ainda promove a sensação de uma limpeza extra, né, que deixa dentro do nosso corpo, nossa boca com a sensação de limpeza, e ela, além de ser bactericida, fungicida, né? Então, o que acontece? É fantástico, a gente tem que usar. Agora, o que nós podemos fazer também com a nossa escova dental? Olha só, erroneamente, a gente criou-se o hábito de não usar mais aquele armarinho de banheiro, né? E a gente deixa nossas escovas em cima da pia do banheiro. Quando a gente dá a descarga e não fecha a tampa, a gente joga para fora milhares de bactérias ruins, né? E aí vai para onde? Para a escova dental. E a gente passa onde essa escova? Na boca. E a boca vai para onde? Para dentro, né? Então, olha só, o que você vai fazer? Pega a escova, se você não tem a pasta, pega a escova, pinga uma gotinha de OnGuard, agora vai acabar o estoque de OnGuard, viu, Danusa? Então, pinga uma gotinha de OnGuard, deixa ali um copinho com água, pode deixar ali, esfrega, lava, deixa um pouquinho ali, depois você joga fora, tá bom? Então, isso é super importante. A quantidade de pasta na escova também é legal, porque você não precisa fazer igualzinho e faça na propaganda, que ela encher a pasta a escova de pasta. O ideal é sempre para um adulto uma gotinha de ervilha, tá? E para uma criança um tamanhozinho de arroz, tá bem? O enxaguatório bucal. Olha só, se a gente fizer um vidrinho, colocar 10 ml de óleo de coco fracionado, 3 gotas de peppermint, 3 gotas de melaleuca, 3 gotas de lavanda, de limão e 5 contas de OnGuard e colocar mais 100 ml de água, a gente está fazendo um mix natural que a gente utiliza para fazer bochecho após a escovação de dente, tá, gente? E que ajuda totalmente nessa refrescância, ajuda na parte fungicida, bactericida e tudo mais, tá? A pasta dental, além também de tudo isso que eu tô falando, ela ajuda a gente a remover mancha de cigarro, mancha de corante, também é muito bom, tá bom, gente? Sua saúde bucal, então, em relação à pasta, olha só, ela é branqueadora, ela é bactericida, ela é virucida, fungicida e ainda diminui a formação de placa. Eu estou só colocando aqui porque eu sou muito de ver, tá, gente? Então, às vezes eu falo, atropelo as coisas, mas também tá aqui pra gente, vocês também visualizarem o que eu tô falando, tá bom? Tudo que essa maravilha dessa pasta faz. Então, nós vamos conversar alguma coisa sobre alguns problemas bucais. As aftas, o herpes, o bruxismo, o pós-cirúrgico, a gengivite, doença periodontal. Gente, a gengivite, a doença periodontal, é aquilo que eu estava falando antes. É passar o fio dental, usar essa pasta e usar esse enxaguatório. É fantástico. É fantástico. Eu indico para todo mundo, tá? Erupção dentária e o biofilme, que é a placa bacteriana, né? Que eu estava falando. Bruxismo. Gente, hoje em dia, a gente está passando por uma época bem complicada, né? De tensão, de estresse, de agonia, né? De angústia. E a gente normalmente tende a levar para a boca essa atitude. Então, a gente trava, né? A gente começa a travar. E aí gera o bruxismo. E também o apertamento. Que são situações que, além de desgastar o dente, a gente pressiona essa articulação da TM, dá uma inflamação gigantesca que corre o risco de romper o disco articular, que é aquela esponjinha que não deixa bater osso com osso nessa região, como está na foto aqui. E aí a pessoa começa a ter deslocamento, começa a ter estalo mandibular, estalo na articulação, dor. Gente, dói muito. Quem tem DTM, que é disfunção temporomandibular, muita gente vai no médico, vai no otorrino, faz ressonância, e não é a da TTM, tá? Que onde que dói? Dói aqui, muitas vezes dói irradiada para a cabeça, dói para o pescoço, tá? Dói às vezes até lá atrás, mas muitas vezes a gente não percebe que é aqui nessa região. A gente vai perceber que dói a cabeça, né? Por isso que vai direto às vezes para o neuro.
Então, o que a gente faz? A gente usa, eu gosto muito de usar isso todo dia, em quase todo paciente eu coloco, só que quem não quer, mas eu assim mesmo insisto, eu uso o Rolon de Pastense. Eu passo na testa, na têmpora, passo aqui assim, até para o tratamento dentário, gente, é super legal, porque o paciente fica mais relaxado, fica com menos tensão, né, do medo do dentista, medo de doer. Então, aqui também, às vezes, trava conforme vai abrindo a boca para tratar de dente. Então, é muito legal o Pastense, tá? Então, a gente pode usar o quê? Ah, e além também, há um rompimento, desgaste dentário muito grande, tá? Então, logo dá aquela sensação de boca velha, boca murcha, né? Então, a gente faz o quê, ó? A gente dilui um frasco de 10 ml e põe 25 gotas de lavanda, 20 gotas de Serenity. E pode passar. Completa com óleo de coco, passa na bochecha, subindo para a articulação, ângulo da mandíbula, pode colocar aqui atrás no pescoço também, que dói muito. E para uso aromático, a gente pode pingar 2 gotas de lavanda, 2 gotas de Serenity e colocar no difusor para dormir. Tá bom? A afta, vamos dar uma receitinha? Mais uma receitinha? Então, vamos lá. Em um vidro de cor âmbar, de 5 ml, eu já tenho isso no consultório, tá? Assim, carrego na bolsa. Antes, minha bolsa era uma farmácia. Hoje, eu só tenho óleo essencial. Então, assim, em um vidro de cor âmbar, de 5 ml, eu coloco 5 gotas de lavanda, 5 gotas de melaleuca, 5 gotas de on guard, 1 gota de frankincense. Lembrando que o rei dos óleos, o frankincense, ele potencializa a ação dos outros. Então, assim, é fantástico. E se você colocar pelo menos 1 gota, já vai ajudar muito. E preencher o vidro com óleo de coco fracionado do Terra e aplicar sobre o local ferido 3 a 4 vezes ao dia. Tinha um caso de uma paciente que ela é diabética, ela tinha ido em outro dentista, porque eu não estava. E aí, o que acontece? Ela chegou até a mim com uma lesão gigante de uma afta, que ela não dormia mais, ela tem diabetes, então, assim, tudo é mais difícil para cicatrizar, tudo. Aí eu peguei, fiz essa misturinha, passei nela, lembrando que a misturinha tem que ser em de vidro, então, ou inox. A gente no consultório usa pote DAPEN, ou então uma cubetinha de inox, mistura e passa no local. Normalmente já tenho feito, né, porque já deixa lá prontinho. E em casa também, deixo lá, porque afta às vezes pode acontecer, né, gente? Ou então machuca, bate, machuca. E aí eu passei nela, ela foi embora, eu fui à noite na casa dela, porque ela tinha me relatado que estava com muita dor, levei para ela um pouquinho, e no dia seguinte ela me liga, Andréia, o que é aquilo que você me passou? Olha, aquela óleo essencial que eu te mostrei e tal. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Não, porque eu não estou sentindo mais nada. Já diminuiu, mais da metade diminuiu minha lesão, e eu não estou sentindo dor. Então, assim, muito bacana. Para herpes simples labial, o que é herpes simples, Andréia? Aquelas bolinhas que dá, que muita gente fala que é boqueira, né? Que tem aquelas, sei o nome agora, mas é aquelas bolinhas que o pessoal fala que passou um bichinho, né? Passou um bichinho, fez xixi, não. Gente, é herpes, é vírus, tá? E esse vírus, se a gente coça, ele vai disseminando cada vez mais, tá bom? Então, o que a gente faz? Ele dilui em um recipiente de vidro de cor âmbar, de 5 ml, o óleo de coco fracionado e divide em 2 partes iguais. Os óleos de copaíba, que é anti-inflamatório, e melaleuca. Gente, melaleuca, copaíba, lavanda, assim, são coringas para a saúde bucal. E aplicar diretamente no ponto, no lesionado, geralmente no lábio, né? 3, 4, 5 vezes ao dia, principalmente ao dormir, porque vai ficar ali em contato com a pessoa, tá bom? Em contato direto, você vai dormir e vai ficar ali. Não coce, não estoure as bolinhas, tá bom? A gengivite, como eu estava falando antes, tem que passar fio dental e no dentista, tá bom? A gente não tem como tirar a nossa função de dentista da frente, tá, gente? Quem trata a cárie é dentista. Muitas vezes me perguntam nos grupos de WhatsApp, gente, o que é bom para dor de dente? Gente, dor de dente significa que a polpa já está inflamada, que a polpa está sendo agredida, tá? O óleo, ele é bom, é excelente para ajudar na dor, excelente para ajudar na cicatrização, mas quando a cárie está lá infectando, está lá cutucando, não tem gente, tem que tratar. É a mesma coisa que eu falo assim, igualzinho uma ferpa. Quando entra no dedo, a ferpa está lá.
você inflamou, tá lá, você vai ficar passando remédio em volta para desinflamar. Mas enquanto você não tirar o que está causando a inflamação, ela vai continuar inflamada, né? E vai continuar piorando. Então, o que acontece? A mesma coisa no dente. Se a gente não for no dentista tratar direitinho, não tem jeito, a cárie não some, tá? Então, para gengivite, você limpou, cuidou, escovou, o que é óleo? O que é bom, ó? 5 ml de óleo de coco, 2 gotas de melaleuca, 1 gota de clove. Gente, é muito bom o clove, que é o óleo de cravo, tá? 1 gota de gengibre, que o gengibre é analgésico, ele é anti-inflamatório, é antioxidante. E vamos aplicar sobre a gengibre com cotonete. Pega lá um cotonetezinho, passa no lugar, passa na gengiva onde está mais incomodado, tá? Isso e tudo após a higienização dental, enxaguatório bucal, a pasta, tá bom? Erupção dentária. Para criancinha pequena, olha só, vamos colocar... Eu vou passar um pouquinho mais rápido, senão eu vou estourar meu tempo. Usar a camomila romana, que é o quê? É analgésico, anti-inflamatório, antisséptico, auxilia qualquer caso de inflamação interna e externa. E a lavanda, que é cicatrizante e analgésico. Então, misturou os dois com óleo de coco, passa na gengiva de criança, pode passar com uma gaze enroladinha no dedo, porque o próprio atrito da gaze na gengiva faz com que também massageie e ajude a aliviar a coceira. Tá bom? Os principais, a gente é fato isso, o quanto é importante a respiração. O doutor Danilo e a Marisete falou agora mesmo, o quanto é importante a gente respirar bem, né? Então, olha só, eu coloquei aqui, gente, só alguns sinais e sintomas, coloquei só os principais de quem respira pela boca, tá? Então, assim, essas fotos estão aqui com as criancinhas sem a tarjinha, porque eu peguei no Google, tá? Então, olha só, os principais sinais e sintomas da síndrome da respiração oral, que é a alteração do crescimento facial. Então, olha só, se a gente não respira pelo nariz, porque é para respirar pelo nariz, boca não. Se a gente respira pelo nariz bem, a gente vai ajudar em várias coisas. Se a gente respira pela boca, a gente vai gerar o quê? Uma anteriorização da cabeça, porque quando a gente respira pela boca, a gente já faz assim, ó. Né? Então, o que acontece? Aqui, abaixa. Então, a coluna começa a machucar na cervical aqui, tá? A gente tem uma face estreita e alongada. Se a gente fica com os lábios entreabertos e ressecados, a gente gera uma diminuição de saliva, porque ela resseca, e com isso... diminui a quantidade de fluxo sanguíneo na boca, gerando mais cárie, mais inflamação, mais infecção, tá? A gente fica com o lábio superior curto, a língua hipotônica rebaixada, a língua fica folgadona, né? A maxila atrésica, o maxila é esse osso aqui, gente, tá? Maxila atrésica. A gente tem que ter, igualzinho eu falo para os meus pacientes, que assim, ó, a gente tem que ter uma caixinha de sapato. Como assim? A caixa, ela tem que ser menor do que a tampa. Então, a caixa tem que ser menor que a tampa. Só que o que acontece? Quando a gente passa a ter uma respiração bucal, a nossa tampa, não há o desenvolvimento ósseo direitinho. Então, a nossa tampa fica menor do que a caixa. Então, origina dentes tortos, mordida cruzada, igualzinho esse menininho dessa criança aqui, ó. Tem um lado da boca bem torto. Por quê? Porque tem uma mordida cruzada, tá? E isso dificulta o crescimento da face, ocorrendo também uma assimetria facial. Você geralmente olha numa criança, num adulto, todo mundo tem um lado maior que o outro, mas quando a gente olha e é muito nítido isso, o crescimento facial de quem tem mordida cruzada, pela respiração, tá, gente? A gente tem uma tendência genética, porém, se a gente tem uma respiração bucal, a gente piora ainda mais esse processo. Ocorrendo também a simetria facial. Aí diminui a autoestima, futuramente só cirurgia para resolver, tá? Porque fica com a maxila atrésica fechada, a maxila atrésica, o céu da boca fundo, a mordida aberta e cruzada, musculatura facial hipotônica, nariz achatado com nariz pequenas, a rotação da mandíbula no sentido horário para baixo, então facilitando uma mordida aberta e piorando ainda a mordida aberta. Geralmente, quem tem a respiração bucal, ele tem mais cansaço, tem dificuldade para praticar esporte, não tem disposição para estudar direito, tem uma dificuldade de raciocínio.
Tudo isso é ligado à respiração. Bom, a gente já foi falado sobre o difusor, foi falado sobre os olhos. Agora, assim, gente, isso aqui para o nosso filho, a gente precisa cuidar dos nossos filhos e da gente mesmo. É extremamente essencial. Você já imaginou o seu filho ter dificuldade para respirar ou dorme de boca aberta? E a gente sabendo que pode ocasionar tudo isso, ainda muito mais, sendo que a gente tem nas mãos uma coisa que pode solucionar e resolver o caso do seu filho para que tenha autoestima mais para frente, para que ele possa ter uma respiração, praticar esporte, brincar, não ter problema de coluna tão cedo. Tudo isso pode ser minimizado com o quê? Gente, com óleo essencial. Difusor à noite com brief, vou mostrar mais para frente quais podem ser utilizados, com peppermint, ensinar a criança a usar conchinha para ajudar a respirar e dilatar essa parte respiratória nasal, para respirar somente pelo nariz e não pela boca. A respiração correta. Então, eu falei o problema, né? Agora, vamos ensinar a coisa certa. A respiração correta é quando o ar entra pelas narinas, em onde é filtrado, umidificado, aquecido e pressurizado para sair pela boca. Este ciclo garante a oxigenação adequada do organismo e o desenvolvimento saudável do rosto, das estruturas bucais durante o período de crescimento das crianças. Isso também é no adulto, tá, gente? Tá? A respiração também do adulto precisa. Porque acontece? O nosso nariz ele tem aqueles pelinhos, né? Eles servem de filtragem. Se a gente respira pela boca, além de tudo aquele problema que eu mostrei adiante, tem mais problema respiratório. Mais gripe, mais pneumonia, mais infecção pulmonar, infecção respiratória, mais gripe, porque a imunidade da gente cai, tá? Então, olha o tanto que é importante a gente usar o peppermint, usar o cipreste, usar o patchouli, usar o eucalipto, tá bom? Para poder haver uma respiração melhor, o brief. Todos eles são super importantes para haver uma respiração nasal, tá? Melhor, e respirar pelo nariz e não pela boca, tá? E aqui a gente usa mais alguns óleos, que são, por exemplo, a bergamota, que auxilia o tratamento da herpes, o ylang-ylang para ajudar a diminuição do medo. Por que eu falo isso, gente? Porque todo mundo, a maioria da população tem medo para ir no dentista, né? Então, o que acontece? A gente usa o que no consultório? Eu particularmente, eu coloco em todo o ambiente de manhã, quando eu chego, uma gotinha de laranja e uma de limão em cada cômodo. E isso dá aquela sensação de leveza, ele é adstringente, né? Então, o que acontece? Ajuda com que aquela sensação de bem-estar no consultório. Ajuda tirar aquele pouquinho aquele medo, né? E dentro do consultório, eu uso no babador do paciente, eu já coloco uma gotinha de lavanda, ou então eu dou para ele cheirar a lavanda. E dou também, esse enxaguatório bucal também dou para o paciente, dar uma enxaguadinha antes do procedimento, principalmente por causa do Covid, né? E outras bactérias também, outros vírus, a gente fala só do Covid porque tem evidência, né, gente? Mas a gente lida com muito vírus, então a gente precisa de se prevenir e também prevenir o próximo. O patchouli e a laranja para controlar a ansiedade, a camomila por ser calmante e analgésico, a lavanda, o limão, a menta, eles apresentam efeito calmante, os cítricos por serem relaxantes, a melaleuca, que é um tipo indicado para afta, herpes, ele é antifúngico também. A copaíba, gente, inflamação. A copaíba não tem jeito de falar assim, sem copaíba não dá nada, né? Eu uso copaíba todo dia por causa da coluna. Eu ponho lá 2 gotinhas, 3, 4 vezes ao dia. Isso me ajuda muito, o DDR Prime também. Isso é super importante. O peppermint, que é levemente estimulante, ajuda a aumentar a sensação de prazer e alegria. Então, eu também coloco no paciente, né? Aqui, vamos colocar uma gotinha de peppermint, vamos abrir a respiração, vamos respirar melhor, vamos nos tratar bem, vamos ter aquela ligação maior, e o paciente adora, gente, e eu também, porque a gente também cheira. No consultório eu tenho um difusor direto ligado, tá, o difusor, tá? Com guarde, eu ponho um guarde, eu ponho peppermint, ponho lavanda, ponho bergamota, tem dia que eu tô tem muito paciente, eu ponho balance também, então
são coisas que a gente precisa, é o suporte para a gente, né? O suporte emocional, que a gente vai estar o dia inteiro no consultório, e o suporte ao paciente, que fica ali 1 hora, 45 minutos, também para ele esse bem-estar, também ajuda bastante. O Deep Blue, gente, é muito legal, tanto o creme quanto o óleo, eu costumo fazer muito nos disfunções de articulação no paciente. Eu pego o óleo, em vez de usar o óleo carreador, eu coloco a pomada, o creme mesmo, Deep Blue, ponho um pouquinho, ponho um gotinho de Deep Blue, misturo e, ó, passo na articulação, tá? É muito bacana. Aqui é um caso do amigo nosso, que ele teve uma queimadura muito grave nas mãos, e é só para exemplificar o quanto a gente tem nas mãos. Esse senhor, ele ia ter que fazer cirurgia, ia ter que fazer cirurgia para repor pele, né? Porque estava bem difícil. Quando chegou aí no médico, ele estava já com fungos, com bactérias, já estava infeccionando. Então, ele ia tirar, fazer aquela raspagem, tudo, fez a raspagem, mas não ia esperar a pele melhorar para depois colocar, fazer a reposição com pele, enxerto de pele. E começou a tomar Copaíba, foi quando mostraram para ele os olhos, e foi ele pingava o Copaíba, o frankincense, e também tomava direto, tá? E aí foi regenerando, a lavanda também. 15 dias após o uso já estava cicatrizado, os médicos não acreditam até hoje, porque tem muitos que não conhecem, não abriram essa visão para isso, né? Infelizmente, mas assim, a gente está chegando lá, graças a Deus, graças a muita pesquisa, muito artigo científico, isso aí não tem como falar que não, né? E aí, ó, olíbano, lavanda, copaíba, tá? Gente, o que eu tinha para falar é isso, desculpa se eu avancei meu tempo. Nós precisamos muito ter nossa qualidade de vida em gotas. A gente brinca muito aqui em casa que assim, é de lar em lar, de gota em gota. A gente precisa levar essa qualidade de vida, essa reconstrução de células para todas as pessoas, usar esses anti-inflamatórios naturais e essenciais para a nossa vida, para a reposição do nosso corpo, nossas moléculas, das nossas células, para a gente ter mais alegria, a gente ter disposição, para a gente brincar. Eu uso muito a Elevation, a Tangerina de manhã, que assim, dá para brincar, dá para conversar com meus filhos, dá para, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, a gente ainda até chega em casa e ainda vai brincar com as crianças, porque é muito bom assistir um filme, mas sempre com disposição, né? Tem um artigo recentíssimo sobre a efetividade dos óleos essenciais no controle químico do biofilme, e ele utiliza a melaleuca, né? Então, assim, é muito bacana quando a gente consegue conciliar o que a gente está vendo, o que a gente está amando estudar, o que a gente está amando aprender, e o que a gente vê nos artigos científicos comprovando aquilo lá. Então, assim, não é só eu falando, não é só a Vanusa, ou a Marisete, ou ninguém falando. São comprovações científicas que a gente vê e avalia isso de uma maneira muito bacana, porque a medicina está indo de um lado bem natural e a gente tem um campo vasto nas mãos de qualidade, de potencial para ajudar o ser humano, para ajudar vidas. É como a Vanusa fala, é missão. Né? Essa missão de transformar vidas, de levar coisas que vão agregar a paz, a plenitude, a sensação de bem-estar no ser humano, né? Na vida em geral. Só para dar um relato também, há pouco tempo atrás, a gente teve um caso de cachumba na família, então, assim, o que é cachumba, né? A inflamação das glândulas parótidas, glândulas linguais, glândulas salivares, nessa região, todo mundo vê a papeira, né? E aí foi usado, a gente já veio comigo, pensei, vamos usar a lavanda, porque ela calma e relaxa, o frankincense e a copaíba. Então, foi aplicado no lugar. Isso ajudou muito, tá? Diminuiu o ciclo de infecção da cachumba, tá? Então, assim, ó, eu falo que, para mim, como pessoa, como profissional, como mãe, principalmente como mãe, o que o óleo essencial tem feito na nossa vida é fantástico, muito fantástico. Eu falo que a sensação que eu tive a primeira vez que eu coloquei um difusor no meu quarto para dormir é que eu estava sentada numa pedra no meio da floresta e conseguindo respirar, né? A gente fala em meditar, tudo, mas quando a gente consegue respirar,
de uma maneira mais profunda, a gente consegue raciocinar melhor, a gente consegue fazer mais coisas durante o dia com menos estresse, com menos cansaço, e isso não tem preço. O que a doTERRA tem feito, trazendo esses óleos essenciais tão puros, que eu falo que existem outros óleos essenciais, mas a pureza que você tem, o que uma gota faz, é fantástico, não tem comparação, tá bom? Aqui tem minhas redes sociais, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, estou à disposição também. E muito obrigada, Vanusa, muito obrigada, Marisete, pelo convite, muito obrigada, Francione, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui participando desse momento. E estou muito feliz, Vanusa, porque estou fazendo parte de uma amplitude de visão muito boa, muito gostosa, de cada vez que a gente vê mais, a gente aprende mais, mais a gente quer aprender, mais quer a gente divulgar. Muito bacana, muito obrigada. Linda, maravilhosa. É isso mesmo. Maravilhoso, Leon. O pessoal que é dentista, que está aqui, está todo mundo se sentindo bem representado por você. O pessoal está adorando. Parabéns. A gente tem que agradecer ao Francione, é ele que a gente agradece? É ele que a gente agradece. Francione, coraçãozinho para você, ó. Gostamos muito, Andréia, que delícia. A Vanusa já tinha te ouvido, já sabia, né? Mas olha, que conhecimento, né? É bom demais ouvir novamente essas instruções, essas dicas, são muito preciosas, na verdade, até para o dia a dia nosso. Às vezes na correria você deixa de fazer alguma coisa, então é importante, né? É importante que a gente esteja antenado e que isso esteja sempre sendo batido na mesma tecla, né? Eu acho que é engraçado que a gente fica no dia a dia, a gente começa com aquela respiraçãozinha, né? Né? A gente não fica e respira, né? Para a gente ampliar nosso pulmão, a gente já vê uma vasodilatação pulmonar, a gente vai fazer com que os olhos funcionem no nosso pulmão e a gente diminua a possibilidade de haver uma pneumonia e etc e tal. Então, assim, e diminuir também a ansiedade, né? Quando a gente respira melhor, a gente diminui o grau de ansiedade, como diz a molécula lá atrás, né? A vibração do nosso corpo. Então, esse aí é fantástico. Esse japonês aí foi muito abençoado nessa pesquisa dele também. É bom ouvir quem sabe, né? É bom ouvir quem sabe. Eita, bom demais. Olha só, eu queria apresentar o G, mas já que foi o